Salve galera, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorim Traubach, disciplina Sociologia, segunda série do ensino médio. E hoje nós iremos estudar a divisão manufatureira do trabalho, terceiro bimestre, disciplina Sociologia. A aula de hoje ela tem como habilidade identificar as transformações no mundo do trabalho, as mudanças no processo e na organização do trabalho. Pessoal, vamos lá então. A divisão manufatureira do trabalho. Ela também é conhecida como divisão parcelar ou pormenorizada do trabalho. Também como divisão manufatureira do trabalho ou divisão técnica do trabalho. Ela tem todos esses nomes. Então, divisão parcelar ou pormenorizada do trabalho, divisão manufatureira do trabalho ou divisão técnica do trabalho, ok? De acordo com a autora Denise Elvira Pires, a divisão parcelar ou pormenorizada do trabalho, divisão manufatureira do trabalho ou divisão técnica do trabalho é a típica do modo de produção capitalista. Pessoal, ela refere-se à fragmentação de uma especialidade produtiva em numerosas operações limitadas, de modo que o produto resulta de uma grande quantidade de operações executadas por trabalhadores especializados em cada tarefa. Então, em cada tarefa, por essa divisão do trabalho, divisão manufatureira, divisão técnica, etc., ela ocorre com uma divisão especializada do trabalho. Cada tarefa tem um determinado número de trabalhadores que irá executá-la. Surge em meados do século XVIII, com a manufatura. O que é a manufatura? É o trabalho, atividade que se realiza em máquina caseira ou manualmente e caracteriza o sistema de fábricas. O capitalismo industrial começa quando um grande número de trabalhadores é empregado por um capitalista. Essa citação é de Braverman, de 1981. Inicialmente, o processo de trabalho era igual ao executado na produção feudal, no artesanato, nas chamadas guildas. O que é uma guilda? Uma guilda é uma associação que agrupava em certos países da Europa, durante a Idade Média, indivíduos com interesses comuns. Era como se fosse uma espécie de cooperativa. Então, nela se encontravam presentes negociantes, artesãos, artistas, e visava proporcionar assistência e proteção aos seus membros. Vidreiros, padeiros, ferreiros, marceneiros, boticários, cirurgiões. A autora Pires ainda afirma que o domínio do processo estava com os trabalhadores. Por quê? Porque naquela época, cada trabalhador dominava o tipo de produção que ele fazia. Ele era especialista naquilo, só ele sabia fazer aquilo. Por exemplo, o padeiro que faz pães, massas, etc. O ferreiro que trabalhava com ferro, fazia inúmeros artefatos aí de ferro, o marceneiro, etc. Então, esses trabalhadores, desde a Idade Média, eles eram especialistas, eles eram especializados naquilo que eles faziam. Ao reuni-los nas guildas, seja na oficina capitalista, seja no hospital, surge o problema da gerência. Você precisava de uma pessoa que organizasse essas tarefas
que cada um iria fazer, iria desempenhar. Para o próprio trabalho cooperativo, já era necessário ordenar operações, centralizar o suprimento de materiais, o registro de custos, folhas de pagamentos, etc. Pessoal, observem essas figuras aí do lado, esses trabalhadores que eu coloquei para vocês, que representam alguns trabalhadores de algumas áreas específicas dos dias de hoje. Observem só. Cada trabalhador desse daí faz uma função específica. E assim era também na época da Idade Média, dos artesãos, etc. E aí, com o advento do capitalismo, esses trabalhadores eles passam a trabalhar numa indústria e cada um irá desempenhar uma função dentro daquela indústria. Para a autora Pires, esse fenômeno é qualitativamente diferente da divisão social do trabalho na sociedade que foi explicada inicialmente pela clássica análise de Adam Smith. Adam Smith, ele foi um economista inglês e ele fez um estudo numa fábrica de alfinetes e ele percebeu que um trabalhador sozinho, ele fabricava uma quantidade de alfinetes por dia. Ao passo que, se naquela mesma fábrica o serviço fosse realizado por diversos trabalhadores, essa produção iria aumentar em muito. E o próximo slide, eu trouxe para vocês um artigo, professor Paulo Gala. Professor Paulo Gala, professor universitário, deu aula na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e atualmente ele é professor da Fundação Getúlio Vargas. E ele, neste artigo intitulado Adam Smith e a fábrica de alfinetes, ele comenta a esse respeito. Vamos ver este artigo do professor Paulo Gala. Pessoal, esse slide traz o artigo publicado pelo grande professor Paulo Gala, intitulado A Fábrica de Alfinetes de Adam Smith, artigo este que é encontrado no site www.paulogala.com.br. A fábrica de alfinetes de Adam Smith. A divisão do trabalho, causa do aprimoramento das forças produtivas, aparece na obra de Smith como um dos pilares do avanço produtivo e, portanto, dos ganhos de produtividade. O famoso exemplo da fábrica de alfinetes mostra em detalhe como a especialização produtiva e a divisão de tarefas. Então, se atentem a esses dois detalhes: a especialização produtiva e a divisão de tarefas. Traz ganhos de produtividade. Para Adam Smith, a divisão do trabalho encontrada nas manufaturas era da maior importância para explicar os aumentos de produtividade dos trabalhadores, devido a três motivos. O aperfeiçoamento e aumento de habilidade decorrente da concentração em uma única atividade, destreza, nas palavras de Smith. Então, o primeiro motivo, segundo Adam Smith, para o aumento da produtividade seria a especialização do trabalhador. Ele
o trabalhador elaborando, fazendo apenas uma atividade, ele se aperfeiçoaria nela e teria maior destreza, fabricando produtos com uma maior rapidez. Então, o aperfeiçoamento do trabalhador. Segundo, economia de tempo relativo a mudanças de local e de atividades em casos de não divisão do trabalho. Se economiza tempo se o trabalhador ficar num único local fazendo apenas uma atividade, não se deslocando pela fábrica inteira, pegando um produto, depois pegando outro produto, levando um produto para um local, depois levando o produto para outro local, voltando para aquele local. Então, o trabalhador ficando em apenas um local desenvolvendo a sua atividade, se economiza tempo, aumenta-se a produtividade, segundo Adam Smith. E terceiro, a mecanização do produto, do processo produtivo ou utilização de máquinas inventadas pelos trabalhadores, fabricantes de máquinas e filósofos. Quando eu utilizo máquinas, eu aumento a produção. Inclusive máquinas construídas, muitas das vezes, com ideias dos próprios trabalhadores que trabalham na linha de produção. O trabalhador tem uma ideia. Olha, se modificarmos tal máquina, não ocorrerá a perca de produtos. Nós não teremos a perca de produtos. Será mais eficiente a produção se tal máquina fizer tal coisa. Então, esses três fatores, o aperfeiçoamento do trabalhador, evitar a perda de tempo, o trabalhador num local específico, não andando pela fábrica, fazendo várias atividades. E terceiro, a utilização de máquinas, segundo Adam Smith, de acordo com o texto escrito pelo professor Paulo Gala, aumentaria-se a produção. Smith fornece contas específicas para as fábricas de alfinetes que visitou e conjectura, ele elabora pensamentos, cálculos, que um trabalhador sozinho talvez fosse capaz de produzir uns 20 alfinetes por dia. Isso se ele ficasse ali naquele local específico. Ou talvez até mesmo um só por dia se tivesse que conduzir o processo do começo ao fim. Ou seja, receber a matéria-prima, receber o aço, o ferro, o produto utilizado na fabricação de alfinetes, emitir a entrega do recibo, estocar o produto, retirar do estoque, levar na primeira máquina, levar na segunda máquina, colocar na máquina que faz a cabeça do alfinete, colocar na máquina que faz a ponta do alfinete, até separar os alfinetes e embalá-los, desde o recebimento da matéria-prima até o produto final. O único trabalhador, nas contas de Adam Smith, seria capaz de fazer apenas talvez um alfinete por dia. Ao passo que, observem só, enquanto que numa pequena fábrica de alfinetes com 10 pessoas, graças ao processo integrado de produção e à grande divisão do trabalho, um trabalhador era capaz de produzir até 4.800 alfinetes. Então, numa pequena fábrica de alfinetes, se tivermos 10 trabalhadores com as funções específicas, sem a perda de tempo, com os maquinários adequados, Smith conjecturou, elaborou pensamentos, pesquisas, cálculos, que aquela fábrica seria capaz de produzir até 4.800 alfinetes. Observem o grande aumento se
separarmos, fracionarmos a produção, utilizarmos máquinas, não perdermos tempo. Uma produtividade individual monumentalmente maior do que no caso de produção sem divisão do trabalho. Smith menciona que as atividades não são neutras do ponto de vista de potencial de geração de divisão do trabalho. Umas atividades mais propícias, outras menos. Serviços não sofisticados, agricultura e recursos naturais tendem e promovem menor divisão do trabalho. Manufaturas e produtos mais complexos apresentam maior potencial de promoção de especialização produtiva e divisão do trabalho dentro das empresas e entre as empresas, especialmente aqueles produzidos em grandes redes, gerando maiores oportunidades de ganhos de produtividade. Adam Smith, segundo o professor, o autor do artigo, professor Paulo Gala, ele falou também o seguinte, que a produção ela não é neutra. Depende do que você está produzindo, aonde você está produzindo. Por exemplo, se você estiver numa indústria, você consegue fracionar a produção, aperfeiçoar os trabalhadores, utilizar máquinas. Então, você terá um aumento da produção, você terá um ganho de produção. Ao passo que, na agricultura, principalmente nessa época que Adam Smith viveu, que a agricultura era até de um ponto de vista rudimentar. A agricultura, as atividades naturais, você não conseguiria, segundo Adam Smith, fracionar tanto essas atividades. Por isso, os ganhos relativos à produção seriam menores. Logo, os ganhos smithianos de produtividade não são setor neutro, dependem do tipo de atividade produtiva desenvolvida no espaço econômico em questão. A fábrica de alfinetes de Adam Smith era, antes de mais nada, uma fábrica. Segundo Smith, a natureza da agricultura não comporta tantas divisões do trabalho, nem uma diferenciação tão grande de uma atividade para outra, quanto ocorre nas manufaturas, nas indústrias. Ou ainda, as nações mais opulentas, as nações mais ricas, mais poderosas, geralmente superam todos seus vizinhos na agricultura como nas manufaturas. Geralmente, porém, distinguem-se mais pela superioridade na manufatura, ou seja, ainda as indústrias continuam ganhando, do que na agricultura. No jargão atual, manufaturas exibem, em geral, retornos crescentes de escala, a agricultura não. A análise desse fenômeno, segundo ainda a autora Pires, da chamada fragmentação do processo de produção, foi mais bem qualificada com os estudos de Charles Babbage, ao acrescentar que essa forma de divisão do trabalho não apenas fragmenta, ou seja, separa o processo permitindo um aumento na produtividade, como também hierarquiza as atividades, atribuindo valores diferentes a cada tarefa executada por diferentes trabalhadores ou grupo de trabalhadores específicos. Então, cada atividade produzida por um determinado tipo de trabalhador passa a ter um valor diferente, segundo essa visão capitalista da produção em série, da produção nas indústrias. Só fazendo um pequeno comentário, a nossa Constituição, seu artigo 7º, inciso 30, o inciso 30º da nossa
Constituição, assim como o artigo 461 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, mesmo após a reforma trabalhista ocorrida em 2017, no ano de 2017, ela fala que não pode haver distinção de salários relativos à mesma função desempenhada pelos trabalhadores ao mesmo empregador, independente do sexo, da origem, etc. Então, se fizer a mesma função para o mesmo empregador, tem que receber o mesmo salário, independente do local que a pessoa trabalhe. Se fizer a mesma função, tem que receber o mesmo salário. Aí, neste exemplo, fala que, devido a esta fragmentação do trabalho, ocorre uma valorização diferente das funções em relação ao trabalho realizado. Então, conforme as funções, existe uma valorização maior ou uma valorização menor em virtude dessa própria função que é desempenhada pelo trabalhador. No capitalismo industrial manufatureiro, os trabalhadores ficam especializados em parcelas, tarefas, atividades específicas do processo de produção dentro de uma mesma especialidade produtiva. O que é isso? Esta imagem que eu trouxe para vocês, desta linha de produção, do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, demonstra bem isso. Nós temos uma linha de produção, 4 trabalhadores, cada um faz uma função específica. O primeiro trabalhador, parece que ele está colando algo, o trabalhador de boné. O segundo trabalhador, ao lado do Charles Chaplin, ele está com uma marreta, ele fica batendo a marreta. Charles Chaplin, que é o terceiro trabalhador, ele aparafusa. A imagem demonstra como se ele aparafusasse algo. E o último trabalhador, à esquerda, o quarto trabalhador, ele terminaria o produto. Essas etapas são as especializações, as chamadas produções em parcelas, tarefas, atividades específicas. O risco disso é a chamada alienação do trabalhador, como eu comentei na aula passada para vocês, para quem assistiu, no caso, a aula passada. O que é a alienação do trabalhador? É o trabalhador fazer uma única atividade, uma única produção, desempenhar uma única atividade, como nesta foto, que temos 4 trabalhadores, só que cada um faz uma tarefa específica. E a chamada alienação do trabalhador é ele fabricar um produto sem mesmo saber o que está fazendo, qual é o produto final que o trabalho dele irá produzir. Essa é a chamada alienação do trabalhador. Por exemplo, numa linha de produção imensa, que temos aí 2.000 trabalhadores, um exemplo. Numa indústria, na atualidade, quando a pessoa ingressa nesta linha de produção, normalmente é feita uma adequação do trabalhador, mostrando todas as etapas da produção. Só que antigamente a pessoa ela era contratada para fazer uma função, né? E só fazia aquilo. E a chamada alienação do trabalhador é isso: ela fabricar sem mesmo saber o que ela está fazendo, o que ela está fabricando, para que servirá o produto. Tem até uma charge, que é um desenho, foi publicado aí num jornal, de 2 trabalhadores, um trabalhando ao lado do outro, e um comenta com o outro: olha, amanhã eu vou me aposentar, faz 35 anos que eu trabalho nesta empresa, amanhã eu me aposento. E assim que me aposentar,
eu vou sair pela empresa, andando pela linha de produção, para ver, afinal de contas, o que eu estava produzindo. Ou seja, chamada alienação do trabalhador. Ele estava ali produzindo durante 35 anos, como nessa figura aí. Imaginem Charles Chaplin apertando um parafuso durante 35 anos, sem saber o que ele está fazendo. Essa é a chamada alienação do trabalhador. Assim, aumenta a produtividade não só pelo aumento numérico dos produtos em uma determinada unidade de tempo, como também aumenta a produtividade diminuindo o custo da força de trabalho comprada pelo capitalista. Então, quanto mais pessoas nós tivermos fazendo atividades específicas, além de aumentar a produtividade, nós conseguimos também, em virtude de cada função ter o seu valor, diminuir o custo da produção desse produto final. Também, se de um lado ocorrerá esse fracionamento das atividades, cada trabalhador desempenhando uma determinada função, e isto trará a necessidade de se ter o chamado gerente, se ter uma pessoa que gerencie cada atividade que cada trabalhador irá fazer. É o que a autora Pires afirma. E o controle do processo passa para a gerência. No caso também desta imagem que eu trouxe para vocês observem aí o Charles Chaplin sendo cobrado aí pela figura do gerente, né? Que ele está passando as ordens. Olha, você tem que trabalhar mais rápido, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Está passando uma ordem para o Charles Chaplin. Então, em virtude deste fracionamento das funções desempenhadas pelo trabalhador, começa a surgir também a figura do chamado gerente. Essa mudança tem como consequência para os trabalhadores a alienação, a chamada alienação do trabalhador, que eu já comentei com vocês, e para o capitalista, constitui-se um problema gerencial, ou seja, ele tem que contratar uma pessoa a mais para que assista à produção, separe cada função de cada trabalhador para a sua atividade específica de produção e que fiscalize estes trabalhadores. Aí começa a surgir então também a figura do chamado gerente. Ainda segundo a autora Pires, a emergência, o surgimento da divisão parcelar do trabalho, que muitos autores denominam divisão técnica do trabalho, ocorre no bojo de um processo mais amplo de mudanças, no qual se destacam a apropriação capitalista dos meios de produção, a força de trabalho, objetos do trabalho e instrumentos. Ou seja, o capitalista ou industrial, ele passa a deter os meios da produção. Ele tem as máquinas, ele paga os salários, ele que às vezes ensina como o trabalhador desempenha tal função. A associação de diversos trabalhadores em um mesmo espaço físico, onde cada um desenvolve uma tarefa específica e o produto só é obtido como resultado do trabalho coletivo, ou nas palavras de Marx, o produto resulta de um trabalhador coletivo. Então, não ocorre mais como ocorria antigamente, na Idade Média, que cada trabalhador ele era específico naquilo que ele fazia, ele dominava
aquilo que ele fazia, tinha o artesão, tinha o padeiro, o ferreiro, etc. Na linha de produção, também vai ter essa especificidade, mas ela está relacionada mais a cada espécie de trabalho e não como um trabalho total. Por quê? Porque os trabalhadores na linha de produção, eles trabalharão fracionados. Cada setor irá produzir uma parte da produção que surgirá ao final um produto coletivo, um produto que foi criado graças a estes vários setores. Ao contrário deste trabalhador da Idade Média, que, por exemplo, o ferreiro, ele pegava desde a matéria-prima e terminava até a fabricação da espada. Ele fazia todos os processos, um único trabalhador. Na linha de produção, os trabalhadores já serão divididos em setores. E, ao final, surgirá o produto final, fruto de um trabalho coletivo. Como bem foi afirmado aí pelo pesquisador Marx, o produto resulta de um trabalhador coletivo, ou seja, vários trabalhadores em setores diferentes. A modificação do papel da gerência para o controle do processo e da força de trabalho e a expropriação do trabalhador do produto do seu trabalho. Então aí surge a figura da gerência e surge também, no caso, a valorização, o valor dado ao trabalhador por aquilo que ele produz. Opera-se uma divisão entre o trabalho manual, que transforma o objeto, e intelectual, a consciência que o trabalhador tem sobre o trabalho. Separa-se concepção de execução. Então aí já começa a haver essa separação. O trabalho produzido através do fruto intelectual, o trabalho produzido através da mão de obra. Ainda fazendo menção à matéria da autora Pires, o gerente controla o trabalho dos outros, organizando o processo de trabalho, com vistas a tirar o maior resultado possível. Então, o capitalista ou industrial, ao invés dele ficar na linha de produção, ele contrata o chamado gerente, que é a pessoa que vai supervisionar a linha de produção, atribuindo as funções aos trabalhadores, como também fiscalizando e cobrando todo o trabalho, toda a linha de produção, tendo vistas a aumentar o resultado, no caso, a produção, que, em virtude disso, aumentará também os ganhos obtidos pelo capitalista, pelo industriário. A gerência em relação à organização racional do trabalho, no modo capitalista de produção, envolve o controle do processo de trabalho e do trabalho alienado, isto é, da força de trabalho comprada e vendida. Então, a gerência ela controla tanto a produção, o processo do trabalho, como também faz a relação existente do chamado trabalho alienado, que às vezes a pessoa está ali por causa do dinheiro, mas não sabe nem o que está produzindo. A função da gerência, que no início do capitalismo é desenvolvida pelo proprietário do capital, passa a ser exercida por trabalhadores contratados, como eu mencionei para vocês, a figura do gerente, que,
Ao mesmo tempo, são empregados e empregadores de trabalho alheio. Recebem melhor remuneração que os demais, representam e se articulam com os proprietários do capital, eles conversam com os donos da empresa, recebem as ordens, o que eles devem passar para os funcionários, controlam o trabalho dos outros e organizam o processo de trabalho, visando o lucro. Uma citação aí feita pela autora Pires, citando Braverman, de 1981. Por fim, a autora Pires afirma que o principal teórico da gerência aplicada ao modo de produção capitalista é Frederick Winslow Taylor. Ele viveu no período de 1856 a 1915, que formula o que chamou de princípios da gerência científica, incluindo a separação entre concepção e execução do trabalho, separação das tarefas entre diferentes trabalhadores e o detalhamento da atividade, de modo que a gerência possa controlar cada fase do processo e seu método de execução, buscando obter maior produtividade do trabalho. Então, Frederick Winslow Taylor, ele dá origem ao chamado Taylorismo, que nós veremos na próxima aula, só que, num breve comentário para vocês, ele faz um estudo para aumentar a produção das linhas industriais. Ele acompanha todo o processo de produção, ele chega a cronometrar o tempo que determinado trabalhador, na sua função específica, faz a sua função, desempenha o seu papel. Ele cronometra toda a linha de produção e ele começa a verificar os erros e os chamados acertos naquela linha de produção para visar um aumento desta produção. É o chamado Taylorismo. Então, os princípios da gerência científica são criados pelo mesmo, os quais incluem a separação entre a concepção e a execução do trabalho, a ideia do trabalho e a mão na massa, a produção do trabalho propriamente dita. A separação das tarefas entre diferentes trabalhadores, separação das tarefas para cada tipo de trabalhador e o detalhamento da atividade de modo que a gerência possa controlar cada fase do processo. Então, o que faz cada função? Qual é a função daquele trabalhador? O que aquele trabalhador irá fazer na linha de produção? O detalhamento da atividade. De modo que a gerência ela possa controlar toda a linha de produção. A gerência vai saber o que cada trabalhador faz, qual é o papel dele naquela empresa. Esse é o método de execução, buscando obter maior produtividade do trabalho. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Não se esqueçam de seguir o professor Adriano. Se inscrevam no canal Professor Adriano Remorini Traubach no YouTube. E um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. O próximo slide eu irei mostrar para vocês as referências, ok? Um grande abraço, então. Até mais. Então, mais uma vez, estão aí as referências utilizadas na pesquisa deste tema. Um grande abraço, até mais, pessoal.